Olá, meu nome é Danilo e esse é o segundo vídeo da, não sei se é saga, sei lá como é que é o nome, mas são minhas histórias, que é o que eu conto aqui nesse canal. Hoje vai ser sobre trabalho. Trabalho, o que eu posso falar de trabalho? O que aconteceu comigo com trabalho, né? Vamos lá. Meu primeiro emprego, assim, meu primeiro trabalho de verdade, foi, de verdade mesmo, foi numa vidraçaria. Quando eu tinha 14 anos, eu comecei a namorar, né? E aí, precisava de emprego, né? Como é que eu ia bancar a mulher, né? E aí, eu fui atrás de um emprego. Só que como eu ainda tinha 14 anos, ninguém queria contratar um menino de 14 anos sem experiência nenhuma, né? Quase nada no currículo. A única coisa que eu tinha no currículo, eu acho que era inglês básico. E era isso. Eu fui na fé. Mas até que eu achei um emprego. E vocês não sabem quem me deu esse emprego. Foi o meu sogro. Ex-sogro, né? E aí ele me deu esse emprego. E ele falou assim: eu vou te dar essa oportunidade e tal, seu primeiro trabalho. E aí foi isso. Ele me deu esse primeiro trabalho e era numa vidraçaria. E o que eu fazia nessa vidraçaria? Cara, eu carregava vidro, vidraçaria, né? Montava janela, esse tipo de coisa. Eu até que era legal. Eu ganhava almoço, ele me levava pra escola, junto com a namorada, né? Me levava pra escola e tal. Ganhava comida, trabalhava meio período. Legal. Ganhavam, né? Para um primeiro trabalho, o salário estava até que legal. Ganhava metade a cada 15 dias, né? E beleza. Esse foi meu primeiro trabalho. E por que eu saí desse trabalho? Por que vocês acham, né? O namoro não deu certo. Eu saí depois de 4 meses que eu entrei no trabalho. E eu terminei com a menina, né? Mas aí meu ex-sogro queria que eu continuasse trabalhando com ele. E eu falei assim: ah, não vai dar certo, porque eles trabalhavam na época na casa dele. E então eu ia ter que trabalhar, eu ia ter que ver ela, entendeu? E aí eu falei assim: não, e tal, para dar espaço para ela, já que a gente terminou. E aí, tudo bem, eu saí desse trabalho. Aí eu fiquei, acho que de dois a 4 meses sem trabalhar. E aí eu fiz. Aí nesse meio tempo que eu tava trabalhando, eu fiz 15, aí eu comecei a trabalhar com ele. E aí passou o ano, tal. Fiquei muito tempo sem trabalhar, acho que na verdade ficou muito tempo, acho que fiquei 1 ano sem trabalhar, na verdade. E aí eu fiz 16 e aí eu enviei meu currículo para várias empresas. E aí eu ainda tenho, na verdade, amigos que eles também estavam querendo trabalhar. E aí tava abrindo vagas uma distribuidora de jeans, esse tipo de coisa, para empresas famosas. E eles estavam contratando menor aprendiz, porque eles tiveram que demitir, porque eles abriram uma outra filial. E aí eu fui com os meus amigos, né? Eu, Lincolnzada e Murilo, que a gente foi lá fazer entrevista. Os 3 passaram e a gente ia assinar o contrato. No dia de assinar o contrato, outra empresa me chamou para trabalhar. E era uma empresa muito melhor. Muito, muito. Era acho que era a Honda. Não, não era a Honda, era... Eu sei que era do lado dessa empresa, só que era uma empresa muito famosa de carro. Acho que é Volkswagen, acho que é. E aí eles me chamaram para eu trabalhar na parte de pós-venda. Aí eu fui, fiz a entrevista, os caras me amou. Nossa, fui até quem eu não era, porque eu literalmente fui, a minha entrevista, meu Deus do céu, os caras me perguntando, eu tava assim, ó, tremendo. Os caras me perguntando, eu tava debaixo da mesa assim, orando já. Porque eles me perguntaram e eu fui falando. Eu falei até que eu participava de projeto social, que na época era verdade, eu participava de projetos sociais
com a minha igreja. Eu me vestia de palhaço, eu ia para locais que tinham famílias menos favorecidas e eu ia lá me vestir de palhaço pra gente fazer ação social, entregar cesta básica, esse tipo de coisa. E aí eu falei isso pra eles, eles ficaram super animados. E aí eu também falei que eu tocava instrumento, que eu era musicista. E aí um deles falou assim pra mim: Ah, sério, eu também sou, eu toco piano. E eu fui puxando assunto com eles, eu sei que minha entrevista durou 1 hora, o que era pra durar 10 minutos. E beleza. Só que aí não acabou aí, né? Aí eu saí daquela entrevista, no dia seguinte eu recebi outra oferta de trabalho. Outra. Numa outra empresa muito, muito famosa, na Hyundai. E aí eu fui para Hyundai, eu fui fazer entrevista, né? Eu já tinha feito uma entrevista, só que eu ia fazer a segunda entrevista. Porque muito tempo atrás eu mandei um currículo, fui fazer uma entrevista, eles contrataram uma pessoa que era filho do chefe. E aí esse filho do chefe fez cagada e tal. E eles falaram, a gente tinha gostado muito mais de você. Só que como ele era filho do chefe, a gente contratou ele. E aí eles me rechamaram e fizeram uma entrevista. Aí eu fui, conversei e tal, bati papo. Aí a mulher tava quase me dispensando, eu virei pra ela e falei assim, Tati, o nome dela era Tati. Tati, se você puder me dar uma resposta, né, mais rápida, porque eu vou assinar um contrato daqui 2 dias. E aí, eu nem ia assinar contrato, na verdade, ia demorar 1 semana ainda. E aí, ela virou pra mim e falou assim, então é assim? Então você tá contratado. Eu falei, oxe, oxe. Aí, saí com o contrato na mão, fui contratado, o salário era muito melhor, e o horário ainda era muito melhor também. Trabalharia 3 dias na semana, ganharia uma bolada aí. Beleza. Mas o que que aconteceu? Por que que vocês estão vendo eu aqui, né? Hoje é dia 29, é um domingo, mas amanhã é segunda e eu provavelmente não farei nada de tarde, só de manhã. Por quê, né? Por que eu não tô mais trabalhando? Por que será, né? Lembra que eu falei no outro vídeo sobre o meu problema de herpes zoster? Então, eu tive esse problema enquanto eu estava trabalhando lá. Depois de passar 2 meses, eu tive esse problema. E logo depois que eu voltei a trabalhar, por muito tempo, eu fiquei doente, 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 doente. E eu ficava pegando várias doenças diferentes. Aí eu peguei gripe, aí na outra semana eu peguei dengue, aí depois gripe de novo. E eu falei, cara, não vai dar. Se eu não me demitir para cuidar da minha saúde, eu não vou conseguir. E, cara, eu fiquei 4 meses trabalhando lá. Acho que foi 5, na verdade. Eu fiquei 5 meses trabalhando lá. E foi um tempo até que considerável. Mas eu não queria sair de lá. Não queria, de verdade. Porque eu ganhava muito. Não, não muito, né? Eu ganhava bem. E eu não tinha uma carga horária tão extensa assim. Então, era um trabalho muito bom. Numa empresa que dava para crescer dentro dela. Quando eles me efetivassem. E eu tive que sair, cara. E eu saí de lá. O pessoal ficou. A Tati, né, que me contratou, ela ficou meio assim, meio triste, né? Mas eu falei que eu tinha alguns motivos, porque por causa da minha saúde. E foi assim. Eu tive que sair de lá. Eu saí, tô cuidando da minha saúde. Isso foi há acho que 3 meses atrás que eu saí desse trabalho. E eu tô cuidando da minha saúde. Eu não fico doente faz 2 meses. Isso já é uma grande evolução, né? E eu consegui aqui, meu rosto saiu as bolinhas. E eu tô muito bem agora. Eu tô, né, jogando futebol. Vou voltar a cuidar da minha saúde, né? Porque como eu tava cuidando da minha saúde, eu acabei não podendo me exercitar tanto. Então agora eu vou voltar a me exercitar. Perder uns quilinhos, né? Precisando. Mas é isso. Tem mais algumas histórias sobre trabalho, que é sobre projeto social, mas eu acho que eu vou deixar para um vídeo separado, porque projeto social tem muita história que eu fiz lá no Piauí, no Sertão, na Bahia. Eu fui para Feira de Santana, eu fui para o Paraguai, eu fui para Argentina.
E lá eu fiz vários projetos sociais, mas isso eu posso falar em um próximo vídeo. Para vocês, o terceiro vídeo vai ser sobre relacionamentos. Foi votado em um grupo dos meus amigos e eles votaram lá relacionamentos. Eu não queria falar sobre isso, né? Mas eu vou ter que falar, infelizmente. Então, é isso e tchau, obrigado.